capítulo 22. Eles enchem de papel aqui, é por isso que eu não sei se é recado de hoje, se é da semana passada. É tudo aqui, ó, não li nada. Vamos lá. Capítulo 22, versículo 1 em diante. Quem encontrou faz um barulho. Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram os seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez capitão deles, e eram com ele uns 400 homens. Até aqui, curva a sua cabeça. Ó Senhor, nos direciona mais uma vez com a tua santa palavra. Aqui está o povo que Ele ama, que adora o Senhor, que não vive sem a tua presença, que já abriu o coração para o Senhor, para que o Senhor faça aquilo que o Senhor já decidiu fazer. Aqui estão aquelas pessoas que, assim como Maria, levantaram a voz e disseram para o Senhor: eis aqui a serva ou o servo do seu Senhor, que se cumpra em mim o teu querer. Meu Deus, cumpra a tua vontade para esta hora dentro dessa casa, na vida de cada pessoa que aqui está de coração aberto. Nós já entendemos que somos dependentes do Senhor, e nos dá prazer ser dependente daquele que não erra, que não muda, que não volta atrás naquilo que prometeu. Os nossos ouvidos estão atentos, nosso coração quebrantado diante do Senhor. Pai, fala, teus filhos ouvem, em nome de Jesus, amém? Pode se assentar aí. A vida de Davi estava passando por várias transformações, várias mudanças. Desde quando o azeite foi derramado sobre a cabeça dele, dentro da casa do pai dele, na presença dos irmãos dele. Ali foi uma unção que ocasionou uma separação. Mas mesmo sendo ungido lá naquela ocasião, Davi volta para o pasto, para lidar com as ovelhas malhadas de seu pai. Até que um dia, Davi chegando do campo, e é claro que estava cansado, é claro que precisando relaxar o corpo, ele vai receber a ordem do pai, que é para levar alguns alimentos até o campo de batalha, onde está acontecendo uma guerra de nervos, porque as espadas não haviam se cruzado ainda. De um lado estava Israel e do outro lado estava o exército filisteu. Havia uma batalha em andamento, mas por enquanto só uma guerra de nervos, porque do lado do filisteu, Golias ficava gritando o tempo todo e dizendo: dá-me um homem que lute contra mim, dá-me um homem. A proposta de Golias é a seguinte: eu luto pelos filisteus, alguém daí luta por Israel. O guerreiro que vencer essa batalha simboliza que o exército todo venceu a batalha contra o outro. E por mais que Golias gritasse, por mais que Golias debochasse, por mais que Golias, de acordo com o texto, descesse na direção deles, ninguém do lado de Israel aparecia para enfrentar esse tal gigante. Até que Davi aparece no cenário, não com espada na mão, não com uma lança. Davi aparece no cenário, não com uma armadura de guerra, mas Davi aparece no cenário para entregar alimentos para os irmãos dele e para o rei, porque foi uma ordem dada pelo pai. E quando Davi chega a essa batalha de nervos, essa guerra de nervos acontecendo, você sabe qual foi a pergunta de Davi: o que se fará ao homem que enfrentar esse gigante e derrotá-lo? E Davi vai perguntar isso por 3 vezes, e ali, aquele ponto ali, vai marcar um antes e depois na vida de Davi, porque até enfrentar Golias, as pessoas olhavam para Davi de um jeito. Depois de enfrentar e vencer Golias, Davi começou a ser visto por todos de uma maneira diferente. Então aquilo que para muitos era um grande problema, para Davi foi uma grande oportunidade. Davi enfrenta Golias, você sabe o que acontece, acerta uma pedra na testa de Golias, Golias cai para frente, Davi corre até o local onde Golias caiu, fica em pé em cima dele, com a própria espada do gigante. Davi decepa a cabeça do gigante e vai dar um passeio pela região, segurando em suas mãos a cabeça do gigante.
problema estava resolvido, e agora Davi vai ser alcançado por aquilo que alguém prometeu. E qual era a promessa? Se casar com a filha do rei e ter isenção de impostos, não só ele, mas também toda a sua descendência. Davi agora vai reivindicar um direito que ele tem, mas o fato é que Saul começa a ficar um tanto quanto enciumado, porque as moças da região começam a compor uma canção para Davi, mas que não cantam para Davi, cantam para Saul. Elas compõem uma canção que engrandece Davi, mas elas cantam uma canção perto de Saul. São pessoas que têm prazer em semear contenda, né? Porque se a canção é um elogio a Davi, por que vai cantar ela perto de Saul? E a canção dizia assim: Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares, ou seja, Davi pode mais do que Saul, Davi é maior do que Saul, Davi é mais vencedor do que Saul, e isso despertou em Saul aquilo que já tinha dentro dele, porém estava até ali adormecido, o que é inveja. O coração de Saul já era inclinado a isso, aquilo só colocou para fora o que Saul tinha do lado de dentro. O fato é que Saul agora começa a se levantar contra Davi, e é nesse tempo em que Saul quer se levantar contra Davi, que Deus vai formar uma aliança na terra. Que aliança? A aliança de Davi com Jonatas. Jonatas era filho de Saul, mas sabe aquela pessoa que você, quando conhece, percebe que é um presente de Deus para você? Você conhece aquela pessoa e você percebe que esse encontro não foi por acaso? Foi isso que aconteceu com Davi com Saul, com Davi com Jonatas, perdão. O encontro de Davi com Jonatas vai se dar ali no capítulo 20, e eles formam uma aliança, eles formam uma amizade, que é uma amizade que vai durar, até mesmo depois da morte de Jonatas. Davi não se esquece do seu amigo. E nesse momento aqui, em que Davi é apenas um jovem, que está passando por uma mudança muito tremenda na vida dele, porque acabou de matar um gigante, que era uma ameaça para um exército inteiro, então as coisas aqui agora começam a ganhar velocidade na vida dele, as coisas a partir desse momento vão acelerar demais na vida de Davi, e é claro que Davi precisava estar preparado para tudo aquilo que estava por vir, mas o bonito do texto é que Deus vai usar alguém para ajudar Davi a se preparar, e esse alguém é Jonatas. Jonatas começa a ajudar Davi. Jonatas vai apresentar a Davi o palácio pelo lado de dentro. Jonatas vai pegar a sua própria capa e a sua própria espada e vai dar a Davi. O que é isso? Talvez você ainda não tenha enxergado a dimensão disso, mas o que Jonatas está fazendo com Davi é mostrar para Davi quem Davi é. Jonatas está mostrando para Davi que ele é escolhido, que ele é especial, que ele tem valor, que ele foi levantado por Deus, que ele é guerreiro. Jonatas é aquela pessoa que quando chega na vida de alguém, chega para colocar a gente para cima, chega para somar e não para diminuir ou dividir. Jonatas é filho de Saul, na lógica humana, herdeiro do trono, mas Jonatas tem a consciência de que ele não vai reinar no lugar do pai dele, porque Deus escolheu Davi para isso e não ele. Ao contrário do que acontece com o coração de Saul, Jonatas não vai guardar no coração dele inveja acerca de Davi, porque se tinha alguém aqui que poderia ter inveja de Davi, esse alguém era Jonatas, porque se o pai dele morre, ele seria erguido ao trono, só que ele sabe que quem vai sentar nesse trono é Davi, e ele faz questão de preparar o ambiente para que Davi possa reinar.
ele faz questão de colocar uma espada na mão de Davi, quando todo mundo agora está se levantando contra Davi, porque Saul é o rei, então as pessoas estão agora se levantando contra Davi, e é nesse momento que Jonas pega a própria espada, bota na mão de Davi. E o que é isso? Isso era Jonas autenticando o ministério de Davi, e dizendo para Davi o seguinte: olha, pode todo mundo se levantar contra você, mas toma a minha espada, porque eu sei que você é um guerreiro. Você não é só um menino como pensam. Você não é só o filho mais novo de Jessé, como alguém andou dizendo. Você não é alguém desprezível dentro da sua casa ou no meio da sua família, não. Eu sei quem você é. Eu sei que você é guerreiro. Eu sei que... Para que Deus levantou você? Deus levantou você para se assentar naquele trono, quando tirar meu pai de lá. Então entra aqui no palácio. Jonatas vai apresentar o palácio para Davi. Jonatas vai formar aliança com Davi, mesmo que isso o coloque contra o próprio pai, ou fazendo com que ele não aceite o que o pai dele quer fazer. E o que o pai dele quer fazer? Matar Davi, só isso. O pai dele quer acabar com a vida de Davi. Então, em que momento é esse na vida de Davi? É o momento em que alguém aparece na vida dele, para mostrar para ele que ele tem valor. É o momento que alguém se coloca na posição como um instrumento de Deus, para mostrar para Davi: Davi, eu sei quem você é para Deus, eu sei que você é especial. Só que a luta começa a se levantar com muito volume contra Davi. Saul não dá trégua. Saul quer porque quer acabar com a vida de Davi, e essa perseguição não vai acabar. Saul quer acabar com o ministério de Davi. Só que o grande erro de Saul é não levar em consideração quem levantou Davi. Porque era para Saul saber, a essa altura da vida, que ninguém consegue derrubar aquele a quem o próprio Deus foi que levantou. Então quem levantou Davi foi Deus, não tem Saul que consiga derrubar. Mas mesmo assim Saul vai perseguir, vai afrontar, vai projetar contra Davi. Aí quando a gente abre a Bíblia no capítulo 22, que foi onde nós lemos juntos, a gente vê um Davi cansado. A gente vê um Davi em um momento difícil da vida. Sabe aquele momento em que você não quer ver ninguém? Sabe aquele momento em que você quer ficar sozinho? Sabe aquele momento em que o telefone toca e você não quer nem olhar para ele, para nem saber quem é que está ligando para você? Sabe aquele momento em que você não está aguentando mais tanta afronta, tanta perseguição, tanta pancada, tanta dificuldade? Por que está acontecendo comigo? Parece que eu sou alvo do universo. O que está acontecendo? É luta de um lado, é luta do outro, é perseguição aqui, é gente querendo me matar do outro lado. Eu não fiz nada, estão se levantando contra mim. Por que isso? Davi estava vivendo isso, gente. E por várias vezes Davi viveu essas perseguições, essas lutas, e Davi viveu não só essas lutas externas, mas também as internas, mas isso já é uma outra mensagem. O fato é que aqui nesse momento, Davi vai se esconder. Davi se esconde. Um camarada que enfrentou um gigante e matou. Um camarada que fez o que um exército inteiro estava com medo de fazer ali atrás. Todo mundo com medo. E ele chegou e resolveu o problema. Um homem que já matou leão, um homem que já despedaçou urso, um homem que percebia que Deus estava com ele, dando força para ele, ousadia para ele, dando vitórias para ele. Mas no capítulo 22, Davi chega naquele ponto em que qualquer ser humano chega. Qual? O cansaço, a exaustão, o limite, porque todos nós temos limite. Todos, até o mais forte aqui, também tem limite. Davi também o tinha, e aqui Davi vai descobrir qual é o limite dele. Ele chegou nesse limite, e quando ele chegou no limite, ele disse: eu vou sair de cena. É aquela hora que você diz: a vontade que eu tenho é de sumir. Davi some. O que Davi está fazendo aqui é fazer de fato aquilo que você por várias vezes já pensou em fazer e não fez. O que? Sumir. Davi olha para a situação que ele está enfrentando e diz: quer saber de uma coisa? Eu vou sair daqui, eu vou sumir. E sumiu. Porque de acordo com o contexto, ele se esconde na caverna
de Adulão. Então Davi se retirou dali. Dali de onde? Dali onde a pressão estava grande, dali onde a luta estava travada, dali onde a vida estava conspirando contra ele, dali onde aparentemente estava tudo dando errado, dali onde ele não está entendendo o porquê que tanta gente está se levantando contra ele, o porquê de tanta afronta, o porquê de tanta dificuldade. Então Davi levantou dali. Esse ali de Davi é o lugar da perseguição. O seu ali talvez seja a sua própria casa. O seu ali seja talvez essa guerra que você está aí no teu casamento. O teu ali talvez seja aquele ambiente de trabalho onde você num domingo à noite já começa a ficar psicologicamente abalado, porque sabe que amanhã tem que levantar cedo e voltar para lá ou para ali. E a vontade que você tem é de sair dali, se retirar dali. Davi fez isso. Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. O problema é que Davi é escolhido. O problema é porque escolhido não tem escolha. Eu já disse isso aqui. Ou você nunca me ouviu falar isso? Escolhido não tem escolha. O que Davi quer? Ficar sozinho. E quem disse que Deus deixa? Quem disse que Deus deixou Davi ficar sozinho? Davi vai sair dali para ir para lá. E nesse momento em que ele sai dali e se coloca dentro de uma caverna, ele pensa: aqui ninguém vai me ligar, aqui o meu celular não pega, ninguém sabe que eu estou aqui, não vou postar nada, vou ficar quietinho aqui, ninguém vai me achar. Não vou atender ninguém, não vou ligar para ninguém, não vou nem olhar grupo de WhatsApp, não quero saber o que estão falando de mim, não quero saber como é que está lá na empresa, eu não quero saber o que a família está falando, eu não quero saber, eu só quero desaparecer. Então eu me coloco dentro dessa caverna e simplesmente sumo. O que Davi quer fazer, gente? Chorar. Porque tem hora que a gente precisa fazer isso, não? Para que a gente sente essa necessidade de ir para um cantinho, onde a gente consiga pelo menos chorar em paz, sem ter que explicar para alguém o porquê que a gente está chorando, que tem hora que nem isso dá. Você quer chorar, você precisa chorar, senão teu coração vai explodir dentro do peito, aí você quer ficar num cantinho sozinho, para pelo menos chorar em paz. Para quê? Irmão, só quem precisou vai entender. Para aliviar a pressão que está aqui dentro, que está quase matando a gente. Parece que o coração vai explodir dentro do peito. Quem já passou por isso? Davi está querendo isso, gente. Davi só quer um lugar para ficar quieto. Davi só quer um lugar em que ninguém ache ele, em que ele possa sentar na poça de lágrima. Que ele está precisando desabafar, ele está precisando chorar. Mas olha o problema. Ele vai se colocar na caverna de Adulão. E ouviram os seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele. E ajuntou-se a ele todo o homem que se achava em aperto. Gente, o camarada só quer ficar sozinho, mas chegam 400 homens na caverna. Que lutem. Mas será que não dá nem para chorar em paz? Será que não dá nem para ter um tempinho de sossego? Será que não dá para ficar num canto? Gente, eu só quero ficar sozinho. Chegam 400 homens e se colocam dentro da caverna com Davi. E tem um detalhe: todo mundo precisando chorar. Esses 400 aqui não tinha um bem, não tinha nenhum forte, não tinha nenhum de pé, não tinha nenhum, meu irmão, para poder chegar lá, botar Davi no ombro e dizer: chora aqui, meu amigo. Não tinha. Na verdade, esses 400 homens que chegam destruídos. E quem eram esses 400 homens? Homens que serviam a Saul. E quem é Saul? Saul é aquele tipo de pessoa que, enquanto a pessoa está bem, serve para ele. Mas quando a pessoa não está bem mais, ele simplesmente manda embora da vida dele. Esses 400 homens serviram a Saul enquanto estavam bem.
só foi ter problema que Saul simplesmente os descartou. Saul ignora a existência deles, porque agora eles têm problema. Quando eles chegaram para Saul, para servir a Saul, eles estavam fortes. Só que com o passar do tempo, junto de Saul, eles enfraqueceram. O tempo que eles ficaram perto de Saul, ao invés deles crescerem, eles definharam. Ao invés deles darem certo, eles deram errado. Ao invés deles crescerem, avançarem, prosperarem, eles só perderam, se endividaram, se enfraqueceram. Saul é aquele tipo de gente que quando você chega para caminhar com ele, você pode até chegar bem, mas um tempo caminhando com Saul você começa a ficar mal. Que é isso? Tem gente que é assim, você não reparou não? Tem gente que estraga seu dia. Tem gente que simplesmente contamina você com o jeito de ser. Saul não consegue colocar ninguém para cima. As pessoas que saem de Saul, sai todo mundo de cabeça baixa, entristecido e destruído. E aí, vão para onde? E aí vão atrás de um tal de Davi. Eles entram na caverna onde Davi está. Um Davi que precisava chorar, um Davi que precisava ficar quietinho no canto, um Davi que teve vontade de sumir de perto de todo mundo, mas Deus não deixou. Irmão, qual a explicação que se tem para 400 pessoas conseguir encontrar alguém que estava querendo se esconder? Faz sentido isso, não faz? Quer dizer que eu estou querendo me esconder e de repente 400 pessoas me acham. Alguém colocou uma placa nessa caverna, Davi está aqui. Para e pensa. Alguém colocou uma placa lá, ó, Davi está aqui. É claro que foi o próprio Deus quem conduziu essas pessoas para dentro da caverna de Adulão. Pergunta para mim para quê? Para mostrar a Davi o valor que ele tinha. Eu vou repetir, para mostrar a Davi o valor que ele tinha. Porque quando Davi foi para dentro daquela caverna, ele foi de cabeça baixa. Quando Davi chegou ali, chegou chorando. Quando Davi chegou ali, chegou sozinho e chegou mal. E quem chega numa situação, num ponto desse da vida aqui, começa a pensar: eu não tenho valor para ninguém, ninguém se preocupa comigo, é todo mundo se levantando contra mim, ninguém me ajuda, não aparece um para me abraçar, eu não tenho amigos, eu não tenho ninguém. E é nesse momento em que Davi está mal, olhando para a vida e dizendo: por que eu estou passando por isso? Que Deus coloca 400 homens ao redor dele para mostrar para ele: Davi, você é muito maior do que pensa que é, você é muito melhor do que acha que é. Davi, você não tem escolha, porque você é escolhido. Gente, Davi só precisava ficar sozinho. Na cabeça dele, ele precisava ficar sozinho. Mas no coração de Deus, Davi precisava ter pessoas ao lado que entendessem o que ele estava passando. Que foram 400 homens para lá, e os 400 homens estavam mal. Para onde que eles foram? Para junto de um Davi que também estava mal. Tem hora que você fica perto de pessoa que não te entende, e andar com gente que não entende você só aumenta o peso nos seus ombros, só faz você sofrer mais ainda. Coisa boa é quando Deus conecta pessoas que se entendem só de olhar, que quando vê que você não está bem, não julga você porque você não está bem, mas faz de tudo para ficar do seu lado e mostrar para você o valor que você tem. Pessoas que não te apontam o dedo quando você chora, não, mas se for para fazer alguma coisa na tua direção, te entrega uma toalha e diz: pode chorar, bota para fora mesmo. Pessoas que não vão dizer que você é um fracote só porque você está passando por um momento de dificuldade, mas pessoas que vão dizer: olha, eu sei que isso aí vai passar, porque você é guerreiro, você é escolhido de Deus, você é bênção de Deus. Davi, eu vim aqui para te dizer, Davi, que você é especial. O que Deus está fazendo aqui? Formando um exército. Aqui no capítulo 22, Deus está formando um exército. Um exército de quê? De valentes. Porque os valentes de Davi vão sair exatamente do meio desses 400. Desses 400 aqui é que se levanta o famoso exército ou a tropa dos valentes de Davi.
E lá na frente, em 2º livro de Samuel, capítulo 23, Davi vai fazer até uma menção honrosa, pronunciando o nome de alguns deles. Davi vai falar sobre Eleazar, Davi vai falar sobre Josebe, Davi vai falar sobre Samar. E onde é que esses homens estavam? Aqui. Esses homens estavam aqui mal. Como é que esses homens chegaram ali? Destruídos. Como é que esses homens chegaram ali? Arruinados, endividados, querendo morrer. E como é que esses homens ficaram depois? Fortes, valentes, valorosos, vitoriosos, conquistadores. Só para você entender, Josebe, com uma lança na mão, venceu 800 soldados inimigos. Eleazar, com uma espada na mão, venceu todo o exército filisteu. Samar se colocou em pé no meio de um campo de lentilha, quando todo mundo fugiu, e os filisteus vieram para atacar a região. A Bíblia diz que Samar se colocou no meio do campo de lentilha e disse: aqui, no que é meu, filisteu não vai tocar. Ele defendeu o campo de lentilha, e a Bíblia vai dizer que Deus operou um grande livramento. Um homem posicionado venceu um exército inteiro. Mas a minha pergunta é: sempre foi assim? Não. Josebe sempre esteve forte? Não. Eleazar sempre esteve com a espada na mão, pronto para lutar? Não. Samar sempre esteve disposto a defender um pedaço de terra que tinha lentilha plantada? Não. Eles nem sempre estiveram assim. Só que Davi, quando olhou para esses homens, entendeu que esses homens eram assim. Eles podiam não estar assim naquele momento, mas eles eram valentes, eles eram valorosos, eles eram especiais, eles eram guerreiros, só não estavam bem. E quando não se está bem, trazendo agora para os nossos dias, somos descartados como um papel usado, somos jogados fora, quando a gente já não serve mais para eles, quando a gente não dá para eles o resultado que eles esperam que a gente dê, nós somos simplesmente substituídos. Quem aqui não sentiu isso, que foi substituído? Substituído numa amizade, substituído em relacionamentos. Quando você estava bem e podia entregar algo, você era o cara. Mas só foi você ficar mal, foi desprezado, chutado e jogado de lado. Enquanto na sua churrasqueira tem picanha, ao redor da tua mesa tem muita gente. Mas quando na sua frigideira tem um ovo, só fica do seu lado a tua família. E a grande maioria simplesmente esquece o teu endereço, esquece o teu telefone, esquece que você existe, e esquece a história que tem contigo, esquece tudo aquilo que vocês já viveram junto, esquece os bons momentos, esquecem as boas risadas, esquecem tudo, por conta do seu momento difícil. Mas ainda existe Davi também nos dias de hoje. Ainda existe gente segundo o coração de Deus como Davi. Por quê? Porque dentro da caverna de Adulão, irmão, foi chegando, é claro que não chegaram os 400 juntos, mas foi chegando de um a um, e na caverna de Davi tinha lugar para quem precisava entrar. Se para esses 400 na casa de Saul já não tinha mais lugar, na caverna de Davi tinha lugar para eles. Esses 400 aqui já não encontravam mais lugar no palácio de Saul. No palácio de Saul, na casa chique de Saul, já não tinha lugar para eles. Mas na caverna de Davi tinha um banquinho lá para eles sentarem. É como se Davi tivesse colocado então uma placa ali, né? Tem vaga. Para quem? Para os fortes? Para quem? Para aqueles que querem viver de aparência? Não. Tem vaga para aqueles que querem entrar aqui de cabeça baixa, mas sair daqui de cabeça erguida. Entrar aqui chorar, mas quando se levantar na força de uma leoa parida. Tem vaga para quem? Para quem foi desprezado lá, para ser cuidado aqui. Para quem foi chutado lá, para ser acolhido aqui. Olha o que o texto vai dizer. Davi não mandou ninguém embora. Por quê? Porque Davi também estava sofrendo, e quem sofre entende o coração de quem está sofrendo. Para de querer andar com gente que não te entende. Vão te julgar, vão te atacar,
no dia que você mais precisa de ajuda, o dia que você mais precisa de um ombro amigo, vão fazer um inferno com a tua vida, vão chamar você de tudo quanto é coisa. O dia que você mais precisa daquele amigo, daquela pessoa com quem você tem uma história, se você não tiver cuidado, não for seleto nisso, no dia que você mais precisa deles, que um dia precisaram tanto de você, vai ser o dia que você vai descobrir que eles nunca estiveram com você de verdade. Aí a porta da caverna de Davi está aberta. Deixa eu dizer uma coisa para você. Davi formou o seu exército ali, mas Davi não fez deles homens valentes. Davi só fez com que eles entendessem que eles eram sim valentes, só estavam em um momento difícil. Você consegue entender que Davi não transformou a vida de ninguém, mas Davi só fez eles te enxergarem como Deus enxergava eles? Você consegue entender que Davi não deu nada a ninguém? Davi não resolveu o problema de ninguém ali, mas Davi só fez com que eles entendessem: esse momento que vocês estão vivendo não revela o valor de vocês, porque vocês são maiores do que esse momento difícil que vocês estão vivendo. Tem gente que Deus coloca do nosso lado exatamente para isso. E eu sei que tem gente que só veio para o culto nessa noite porque Deus colocou perto de você alguém nessa unção de Davi. Como assim? Gente que te pegou pela mão, quem sabe até hoje, e mostrou para você o quanto você é capaz. Mas eu estou perdido, eu estou sofrendo. Mas aí dentro tem uma força que precisa vir para fora. E quando Deus colocou essa pessoa aí na sua vida, foi para fazer você enxergar que você não é um pobre coitado, que você não é um ser desprezível, mas que você é a obra-prima de Deus. Quem está comigo para dar glória a Deus? Davi não fez nenhum valente naquela caverna. Davi só fez com que eles enxergassem que eles eram valentes passando por problemas, mas os problemas não invalidavam quem eles eram de verdade. Aí olha onde eles estão, dentro da caverna. Quando eles chegaram para Saul, eles chegaram fortes, mas saíram fracos. Aí como que eles chegaram para Davi fracos? Eles chegam para Davi fracos e cansados. Eles chegam para Davi desanimados e cheios de problema. Mas como é que eles saem daquela caverna? De cabeça erguida, com confiança em Deus e dizendo: é agora que nós vamos dar certo na vida. Então quem chega para Saul forte sai fraco, quem chega para Davi fraco sai forte. É você que escolhe com que tipo de gente você quer andar, com Saul ou com Davi. É você que escolhe, porque tem gente que faz de tudo para fazer você se sentir inferior. Tem gente que senta 5 minutos contigo para conversar e fica se auto-exaltando o tempo todo e menosprezando você. Fica elogiando o que tem e desprezando o que você tem. Até quando você vai se dar, desculpa, você duro, a cara de andar com gente assim? Gente que tem prazer em pisar em você para subir. Gente que tem prazer em menosprezar você para se sentir um pouquinho melhor. Gente que fala do teu cabelo, fala da tua roupa, fala da tua casa, fala do teu carro, critica tudo em você, critica teus filhos, critica teu casamento, mas faz propaganda, autopropaganda de si mesmo, fica se autopromovendo e te aniquilando. Até quando você vai conviver com gente assim? Vai andar com gente assim? Já está mais do que na hora de você sair de perto desses Saúls da vida e andar com gente com coração igual de Davi. Como? Que você pode chegar perto deles pensando que você não é ninguém, mas eles vão mostrar para você que Deus levantou você para ser alguém. Olha para alguém, prega comigo e diz: você é melhor do que pensa. Quem não servia para Saul vira a tropa de elite de Davi. Onde é que está a diferença então, se as pessoas são as mesmas? As pessoas são as mesmas. Na mão de um não tem valor nenhum, na mão do outro vira a tropa de elite dele. A diferença são as pessoas? Não, as pessoas eram as mesmas.
Onde é que está a diferença? A companhia. A companhia é que faz toda a diferença. Se eu perguntar a você, quais são as 5 pessoas, ou as 10 pessoas mais ricas do Brasil, você não vai saber me dizer. Se eu perguntar às mulheres que aqui estão, as mulheres vieram? Fala para mim o nome das últimas 10 Miss Brasil. Vocês não vão saber. Mas se eu perguntar para você o nome de 5 pessoas que ao longo da sua vida fizeram a diferença, você vai saber. Por quê? Porque a gente guarda no coração pessoas que são relevantes para nós, que de alguma maneira nos ajudaram a crescer. E eu sei que Deus colocou gente assim na sua vida. Eu sei que tem gente que faz questão de tornar seu dia melhor, de mostrar para você que você pode, que você é capaz, que você consegue, que Deus te ama, que essa tempestade vai passar, que esse problema aí é só mais uma etapa desse seu testemunho que está sendo construído. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você: tem gente que Deus coloca na nossa vida para ser incentivador. Tem gente na minha vida que acredita mais no que Deus tem para mim do que eu mesmo, quem sabe? O que é isso? São pessoas que quando olham para a gente de cabeça baixa, não se conformam. Não se conformam em ver a gente mal, não se conformam em ver a gente triste, não se conformam em ver a gente levando uma vida que sabe que a gente não era para estar vivendo, mas é de ser enjoado, irmão, é de ser chato, mas fica o tempo todo incentivando a gente, cutucando a gente, sabe, empurrando a gente para frente, fazendo a gente acreditar mais, fazendo a gente olhar para frente, desejar coisas maiores, coisas melhores. Que tipo de gente é essa? É gente que recebe uma turma de 400 dentro de uma caverna, 400 destruído, mas quando sai dali, sai na frente deles e dizendo: agora Deus vai entregar tudo nas nossas mãos. Olha para alguém e diga assim: anda comigo, anda comigo, porque gente para te jogar para baixo tem um monte, gente para entristecer você tem um monte, gente para querer te fazer sofrer, para se sentir um pouquinho melhor do que você, tá assim, ó, em ambiente de trabalho, em meio de família, tá assim de gente assim, para se sentir um pouquinho melhor do que você, tenta de tudo para entristecer você, mas ainda bem que Deus te colocou do lado dessa pessoa aí hoje. Olha, ainda bem que essa pessoa aí não vai te dar sossego, ainda bem que quando você disser assim, ó, eu desisto, essa pessoa vai pegar esse dedo aqui, vai dar uma catucada aqui do seu lado, vai agarrar a tua costela e vai fazer assim, ó, vai puxar. Para quê? Para você dar um pulo e dizer: opa, peraí, Deus tem coisa melhor para mim, Deus tem propósito para mim, eu vou realizar sonhos na presença de Deus. Deus te colocou no lugar certo nessa noite. Quem está comigo para dar glória a Deus? Você me diz só uma coisinha? Diz sim ou não? Camisa bonita, Fernandinho. O que esses homens fizeram para Davi? Nada. Eles fizeram o que? Eles levaram um bolo de chocolate para Davi? Não. Eles por acaso mandaram um caldo verde para a casa de Davi? Não. Eles fizeram um pudim para Davi? Não. Eles fizeram o que por Davi, Rodolfo? Nada. Para Davi, eles não fizeram nada, mas receberam tudo. Para Saul, eles fizeram tudo e não receberam. É você que escolhe com quem você quer andar. É você quem escolhe com quem você quer andar. É você que escolhe quem é que vai influenciar você. Ah, mas Saul era o grande, não era? Naquela ocasião Saul era o grande, Saul era o rei. Ei, eu prefiro andar com gente pequena, que me faz entender quem eu sou, do que com gente grande, que só quer pisar em mim. Davi é o pequeno, que faz quem está com ele crescer. Saul é o grande, que faz com quem está com ele sofrer. Só que nós somos tendenciosos a entrar nessa síndrome de procurar andar com os famosos, com os grandes, com os poderosos. E tem gente que acha: ah, mas o network, com todo respeito, eu prefiro andar com gente que é leal do que com gente que tem talento. Que é isso? Porque caráter é um negócio
forte demais. O camarada pode ser fera no que faz, mas se não tiver caráter, eu vou acabar sofrendo do lado dele. E o outro pode até não ser o melhor naquilo que está fazendo, mas tem um coração tão humilde que faz bem qualquer pessoa estar do lado dele. Olha para o teu irmão e diga para ele: é você quem decide com quem você anda. E olha, irmã, quem andou com Saul, só andou com Saul enquanto estava forte, mas quem andou com Davi até o fim. Segundo Samuel 23, Davi estava no final da vida. Aí Davi olha para trás e vai fazer menção honrosa, porque quem anda com Saul nunca será valorizado, mas quem anda com Davi terá o seu nome lembrado. Davi no capítulo 22 fala de todas as vitórias que ele teve. No segundo livro de Samuel, no capítulo 23, Davi vai reconhecer que todas as vitórias que teve, não teve por mérito próprio, mas teve porque Deus colocou gente especial ao redor dele. E Davi faz questão de pronunciar o nome de alguns deles. Por quê? Porque mesmo no meio daqueles que são especiais, tem gente que faz questão de se destacar e ser especial no meio dos especiais. Quem são esses? São aqueles que vão além da obrigação. E o texto vai dizer acerca deles que um dia Davi suspirou. Sabe aquele momento que você pensa alto e sai na boca? Davi pensou alto: ah, quem me dera beber da fonte que está lá em Belém. Davi só desejou beber de uma água. Só que onde Davi estava com eles, até chegar na fonte de Belém, tinha um acampamento dos inimigos. Esses três, quando ouviram que Davi só queria beber daquela água, eles saíram quietinho, atravessaram o arraial do inimigo, foram lá na fonte que Davi disse que queria beber da água, sem falar nada, pegaram da água, atravessaram o arraial dos inimigos e entregaram a água para Davi. Davi ficou tão maravilhado, que Davi ficou com medo de beber a água. Davi disse: meu Deus, olha o que esses homens fizeram por mim. Eu termino aqui te fazendo uma pergunta. Tem gente que te deixa maravilhado assim à sua volta? Porque essas pessoas deixaram Davi maravilhadas. Davi não pediu a eles, mas estes decidiram ser excelente no meio de quem já era especial. Por quê? Porque não precisou nem Davi pedir, mas eles queriam tanto abençoar a vida de Davi, que eles fizeram sem Davi pedir nada. E por que eles decidiram fazer isso? Sabe qual é o nome disso? Pergunta o quê? Gratidão. Porque eles se lembraram que quando eles chegaram na vida de Davi, eles eram um bando de gente com a vida fracassada, mas Davi os fez entender que eles eram um grupo de homens que estavam passando por problemas, mas que tinham o seu valor. Apóstolo, por que essa palavra hoje? Que talvez tem gente aqui precisando entrar na caverna. Para quê? Para chorar um pouco. Tem gente aqui precisando desabafar. Tem gente aqui precisando se sentir gente, e não só um número. Tem gente aqui precisando ser humano. Humano como se deve ser, com dores, com tristezas, com dificuldades. Porque se até Jesus passou por tudo isso, se até Jesus sentiu essa necessidade de chamar 3 para orar com Ele, quem somos nós para não precisar de algo assim? Tem gente aqui que não precisa que a gente resolva o problema. Tem gente aqui que só precisa que a gente sente junto deles, dentro da caverna de Adulão, para a gente chorar o que precisa chorar, para depois que a gente chorar, levantar a cabeça e dizer: pronto, agora eu estou preparado para enfrentar o que eu tenho que enfrentar. Irmão, tem hora que se a gente não botar isso para fora, a gente morre. Tem hora que se a gente não encontrar alguém que entenda a gente sucumbe. Não alguém que critique a gente, não alguém que aponte o dedo para a gente, não alguém que quando vê a gente chorando diz: que palhaçada é essa? Ninguém aqui está de palhaçada. Ninguém aqui sofre porque quer. A gente sofre porque o sofrimento faz parte da vida. Mas todos nós temos um limite.
Só que a gente vive numa desgraça de uma época em que a aparência está valendo mais do que qualquer outra coisa. As pessoas só querem viver de aparência. As pessoas não são mais sinceras ou verdadeiras como deveriam ser. As pessoas não se permitem mais se lançar aos pés do Senhor e chorar. Por quê? Porque aí a aparência, e aquilo que as pessoas pensam acerca dela, e aquilo que vão falar quando o culto terminar, se eu chorar aqui dentro dessa igreja hoje. E a minha amiga que está aqui, que eu digo para ela que lá em casa está tudo maravilhosamente bem, vai pensar o quê? Não sei o que sua amiga vai pensar, mas eu sei o que Deus vai fazer na sua vida. 400 homens que entraram ali destruídos, mas 400 homens que saíram dali fortalecidos. Apóstolo, que culto é esse? Ainda não entendeu? Ali hoje, na porta da igreja, não está escrito semeando amor. No âmbito espiritual, ali em cima, tem uma plaquinha escrito Caverna de Adulão. Pode entrar que tem lugar para você. Tem lugar para quem? Para quem está cansado. Tem lugar para quem? Para quem está sofrendo. Tem lugar para quem? Para quem precisa chorar. Tem lugar para quem? Para quem precisa compreender o valor que tem. Tem lugar para quem? Para quem foi desprezado, para quem foi xingado, para quem foi chutado, para quem foi decepcionado, para quem foi deixado de lado por amigos. Tem lugar para você aqui. Olha para o teu irmão e diga assim para ele: ainda bem que a gente veio. Fique em pé, porque eu quero terminar com você de pé. Davi foi o primeiro a chegar. E tem hora que a gente pensa assim: meu Deus, por que eu estou passando por isso? É porque Deus está preparando a gente para ajudar outras pessoas. Você entende ou não? Tem hora que você diz assim: mas por que eu estou passando por isso, gente? Não queria estar passando por isso. Calma. É porque você é tão especial para Deus, tão especial, que Deus vai usar a sua vida para ajudar outras pessoas. Só que a gente não consegue ajudar direito quem a gente não consegue compreender. Porque a grande maioria de nós, quando não compreende, julga, aponta o dedo, critica, acha que é bobeira. Eu já ouvi tanta gente com falta de conhecimento dizer que depressão é bobeira, que depressão é palhaçada. Eu já ouvi tanta gente falar essa asneira. Ainda bem que essa pessoa então nunca teve, né? Está faltando sabedoria. Ninguém se mata porque está feliz. Ninguém se mata porque quer morrer. Quem comete suicídio está querendo parar de sofrer. E o grande problema é que a maioria das pessoas não consegue entender quando alguém olha. Quando olha para alguém que está mal, que está para baixo, acha que é bobeira. Bobeira? Não é não. Porque o dia que eu quis me matar, eu não estava de bobeira não. Eu não estava brincando. Eu não estava feliz. E eu queria parar de sofrer. Você entende que eu não queria morrer, eu queria parar de sofrer? E tem gente aqui que veio para essa caverna de Adulão para encontrar, humildemente, irmão, para encontrar um Davi. Um Davi que entende o que você está passando. Um Davi que sabe o que é ser desprezado. Um Davi que sabe o que é ser deixado de lado. Um Davi que sabe o que é ser perseguido, o que é ser afrontado. Um Davi que sabe o que é a pressão da vida. E teve que se virar sozinho para conseguir se manter vivo, de pé. Com todo respeito a quem não te entende, eu te entendo. E ninguém está aqui nessa casa hoje para te julgar. Porque se tem uma coisa que a gente fala nos, entre aspas, bastidores, é que parece que Deus tem um negócio diferente com a semente do amor, né? Deus pega tudo que é quebrado, arrebentado, moído, triturado e traz para cá. E eu fui o primeiro. E você já reparou isso, irmão? Deus pega todo mundo arrebentado. Quando a gente chega aqui, não é? As pessoas quando chegam aqui nessa igreja, irmão, mas chega, ó, chega arrastado.
o que acontece? Deus vai trabalhando, Deus vai renovando, Deus vai fortalecendo, Deus vai abençoando. Aí hoje já tem um monte de valente aí, ó. Hoje já tem um Samar aqui dentro aqui, ó, que se coloca no meio do campo de lentilha e diz: é meu e ninguém vai pegar. Hoje tem uns Eleazar aqui em nosso meio. O que é Eleazar? O camarada que segurou a espada com tanta força que a Bíblia diz que a espada ficou grudada na mão dele. Irmão, a espada grudou na mão de Eleazar. Ele tentava soltar a espada e não conseguia mais. Por quê? Ele segurou com tanta vontade que os nervos dele travaram. Travou os nervos, ele não conseguia mais abrir a mão. E Deus colocou uns Eleazar aqui dentro, o quê? Gente que tem tanta vontade de vencer, tanta vontade de dar certo, que segura com toda a força que tem. Ou seja, você que entrou aqui hoje de cabeça baixa, angustiado, você está no lugar certo. Foi Deus quem te trouxe aqui.